Antes de começar esta história, eu preciso te fazer uma pergunta. Você acredita que alguém pode voltar à sua vida para cobrar algo que aconteceu em outra existência? Imagine a seguinte situação. Um homem rico, poderoso, arrogante, racista. Ele despreza o filho negro da própria esposa durante anos, até que um acidente o deixa tetraplégico. Agora ele depende justamente da única pessoa que sempre rejeitou. Mas isso não é a parte mais assustadora da história. Porque depois do acidente, coisas estranhas começam a acontecer. Ele passa a ter sonhos que parecem memórias. Vê rostos de homens que nunca conheceu. Ouve correntes arrastando no silêncio da madrugada. E então descobre algo perturbador. Esses espíritos não estão ali por acaso. Todos eles têm uma ligação com o passado dele. E o jovem que ele mais desprezou pode ser o único capaz de libertá-lo de uma dívida espiritual que atravessa séculos. Essa história é inspirada em conceitos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Mas cuidado, porque o que acontece com Eduardo pode fazer você questionar tudo sobre justiça, reencarnação e destino. Então já faz o seguinte: se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários. A alma não tem cor, porque a história que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida. E tudo começa com uma promessa feita antes mesmo de nascer. Na vida atual, Eduardo nasce em uma família rica. Torna-se empresário milionário, arrogante, materialista, racista. Ele se casa com Helena. Helena já tem um filho de 21 anos. Samuel. Negro, calmo, inteligente, estudante de enfermagem. Eduardo o despreza desde o primeiro dia. Nunca o chama pelo nome. Apenas diz: o filho dela. Eduardo sofre um acidente grave. Carro destruído. Diagnóstico definitivo: tetraplegia. Mas o acidente não é punição. É uma prova reencarnatória planejada. A vida de Eduardo muda completamente. Ele perde a autonomia. E quem acaba assumindo grande parte dos cuidados diários? Samuel. O jovem que ele sempre desprezou. Com o corpo fragilizado e a mente revoltada, Eduardo entra em sintonia com antigos desafetos espirituais. Começa a sofrer obsessão espiritual. Fenômenos começam a ocorrer. Sonhos extremamente realistas. Sensação de presenças no quarto. Pensamentos que parecem não ser dele. Ele começa a ver imagens de outra época. Correntes. Plantação. Chicotes. Um homem cruel dando ordens. Esse homem é ele. Os espíritos ligados ao passado começam a influenciar sua mente. Eles não podem feri-lo fisicamente, mas podem alimentar culpa, medo e desespero. Eduardo entra em colapso psicológico. Ele passa a odiar ainda mais Samuel, porque a presença dele desperta memórias espirituais que Eduardo não quer enfrentar. Samuel percebe algo estranho. Sempre que Eduardo tem crises espirituais, ele sente uma sensação forte de dever, como se já tivesse vivido algo parecido. Em um centro espírita, durante reunião mediúnica, acontece uma revelação. Um espírito obsessor se manifesta e diz: esse homem nos matou. Ele merece sofrer. Mas um mentor espiritual interfere e revela algo chocante. Samuel também esteve naquela fazenda. Ele foi um dos trabalhadores escravizados. Mesmo sendo castigado diversas vezes por Eduardo, ele nunca guardou ódio. No planejamento reencarnatório aconteceu algo extraordinário. Samuel pediu para reencarnar próximo de Eduardo. Não como filho, mas como alguém que Eduardo seria obrigado a conviver e depender. A ideia era quebrar o orgulho dele. Não pela punição, mas pela convivência. Os espíritos obsessores ficam revoltados. Eles não querem perdão, querem justiça. A obsessão se intensifica. Eduardo entra em uma crise profunda durante uma madrugada. Ele tem uma visão espiritual clara. Ele se vê novamente na fazenda do século XIX. Vê homens sendo castigados e vê Samuel naquela vida passada. Mesmo sendo humilhado, Samuel ajudava outros trabalhadores e um dia protegeu Eduardo durante uma revolta. Eduardo finalmente desmorona. Ele olha para Samuel e pergunta: por que você continua aqui? Samuel responde algo simples: porque alguém precisa acreditar que você pode mudar. Pela primeira vez, Eduardo chora. Eduardo inicia um processo real de transformação. Não é rápido, não é fácil, mas ele muda. Ele começa a pedir perdão mentalmente aos espíritos que prejudicou. As reuniões espirituais passam a trabalhar no esclarecimento dos obsessores. Alguns começam a aceitar ajuda espiritual. Outros continuam presos ao ódio. Mas a obsessão diminui. Anos depois, Eduardo desencarna.
No plano espiritual, ele desperta assustado, mas não vê os perseguidores. Vê Samuel, agora em forma espiritual. Ao lado de mentores, Samuel diz: a dívida não terminou, mas agora podemos pagá-la juntos. Eduardo finalmente entende algo que nunca compreendeu em séculos. A evolução não acontece pela dor, mas pela transformação moral.